A Comissão de Constituição, Justiça, Legislação e Redação da Câmara Municipal de Bauru realizou a primeira reunião técnica entre operadores do direito, procuradores do município, representantes da FIP, a consultoria contratada para o projeto da prefeita que pede autorização para a concessão do tratamento de esgoto e obras complementares. E cabe à consultoria jurídica da Câmara, chamado pela comissão através do relator Manuel Lozila, apresentar as preocupações do ponto de vista do interesse público na proposta. Tem mais de um ponto, ia tentar apresentar os principais aqui para que o consultor pudesse traduzir essa informação para a cidade. Um deles, embora não nesta ordem, apresenta o seguinte, que a lei orgânica, que é a nossa Constituição Municipal, exige um quórum para a concessão, de 2/3. Aqui me parece que estão discutindo uma concessão através de uma lei ordinária. A própria lei orgânica, como você bem disse, ela é a ordem de regência que disciplina o comportamento dentro da administração pública, seja do Poder Executivo como também do Legislativo, né? Ela traz disciplinamento e nós precisamos, então, obedecê-la, por ordem constitucional, né? A nossa lei orgânica, ela pede um quórum de 2/3 para a concessão de serviços públicos, ato que deve ser autorizado pelo Poder Legislativo, projeto de lei sempre de iniciativa do Executivo, porque a ele compete a administração dos serviços públicos da cidade, como também a mudança da lei orgânica do município, ela também pede o quórum de 2/3. Mas existe um outro detalhe dentro do processo legislativo que normatiza as modificações da lei orgânica, que é um interstício de 10 dias no mínimo entre a aprovação do primeiro turno e segundo turno, porque há necessidade de 2 votações para que o projeto de lei seja aprovado ou a emenda da lei orgânica seja concedida. Então eu verifico que existe uma diferença de procedimento legislativo, mesmo pedindo o mesmo quórum para a aprovação. A lei orgânica é uma lei muito específica e que precisa ser observada em cima daquilo que é preconizado pela própria Constituição Federal. O artigo 29 disciplina como ela deve ser, dentro do processo legislativo, instituída. Na chamada consideração sobre o interesse público e também da segurança jurídica do papel da instituição, o consultor também sugere na sua função algumas questões. Menciona que isso é ajustável, eventualmente, desde que se envie um projeto separado para alterar a lei orgânica tratando disso e depois o outro ajuste no projeto de lei ordinário. O meu entendimento, que é claro, ele é pessoal, dentro da perspectiva da técnica jurídica, é que precisaria, como o processo legislativo ele é distinto entre uma lei ordinária e a lei orgânica, ou a aprovação de uma emenda à lei orgânica, precisaria ser processos distintos, impedindo com que, mesmo sendo o mesmo quórum, essa modificação na lei orgânica estivesse inserida no projeto de lei ordinário. Outra preocupação manifestada no parecer do consultor à relatoria da Comissão de Justiça diz respeito também a uma matéria técnica, mas tentando traduzir para o ouvinte. Nós pagamos, os bauruenses, o recurso do tratamento de esgoto para financiar a obra da estação e das tubulações do tratamento de esgoto desde 2006. E a proposta do projeto de lei trata, no seu texto, de utilizar ainda que em parte esses recursos para drenagem, outro objeto. Eu entendo que existe um impedimento legal, porque a lei que criou os fundos especiais, ela determina que os fundos eles precisam ter objeto certo e essa receita que vai alimentar o fundo, ela tem que estar diretamente vinculada a esse objeto. A lei de 2006, que cria o Fundo de Tratamento Municipal de Esgoto, no seu artigo 1º, disciplina que os recursos eles têm a finalidade para executar a construção da estação de tratamento de esgoto. Então, eu entendo que não existe uma conexão entre a construção da estação de tratamento de esgoto, que é o objeto que criou o fundo,
com financiamento do sistema de drenagem. É nesse aspecto que foi o apontamento do parecer da consultoria jurídica. A impossibilidade de utilizar esses recursos para destinação diversa daquilo que não foi a finalidade originária quando se instituiu o Fundo de Tratamento Municipal de Esgoto. Como é opinativo, para o público entender, o nosso papel público de tentar ajudar essa solicitação de uma matéria tão complexa e específica e abrangente, nós teríamos também um ponto sanável disso, um ajuste no texto para que, o próprio consultor menciona, você pudesse desvincular, até porque o custo da estação é, coincidentemente, o mesmo valor que tem no fundo. É porque você pode, o texto do projeto de lei traz a possibilidade da concessão do tratamento de esgoto e a construção de um sistema de drenagem. Aqui eu não vejo nenhum problema de ilegalidade. Existe a possibilidade jurídica, sim, de ser realizada. O problema é que eles querem financiar com os recursos oriundos do Fundo de Tratamento de Esgoto também o sistema de drenagem de águas pluviais. E nesse aspecto que eu verifico que existe ilegalidade e impossibilidade jurídica de realizar o que se pretende. Um outro ponto, esse talvez é fora do objeto central, que é importantíssimo, do tratamento do esgoto do município, mas também na função de alerta, que é o papel também da consultoria, apresenta lá a discussão sobre a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. O jurídico da prefeitura entende que é matéria tributária, e é muito técnico isso por não ser tarifa, mas a consultoria pondera, ainda no debate, que está disponível na íntegra para a TV Câmara, a seguinte questão: ainda que não seja matéria tributária, diz respeito à gestão, à sobrevivência fiscal orçamentária do DAI. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ele trata sobre finanças públicas e busca a responsabilidade fiscal dos gestores, dos administradores públicos. Então, fazendo essa interpretação literal que tarifa não se submete a regime tributário, eu entendo então que a Lei de Responsabilidade Fiscal não se aplica ao DAI, sendo que o artigo 1º, que disciplina todo o entendimento e o porquê daquela legislação, o objeto central daquela legislação, está dizendo sobre finanças públicas. E finanças públicas também é alimentada através de preços públicos e outras formas de receita. Então, eu entendo que a Lei de Responsabilidade Fiscal se aplica ao DAI e ao conceito de renúncia de receita, porque você tem ali um conceito sobre renúncia de receita, e que esse conceito, com certeza, para que você tenha uma responsabilidade fiscal como gestor de uma organização pública, ser aplicado sim o artigo 14, que é um conceito para que haja equilíbrio econômico, financeiro dessa empresa, dessa autarquia, da administração direta, ou seja, do dinheiro que alimenta e a forma fiscal que está sendo financiada não, está sendo administrada, né, a esse órgão público. Então, eu tenho uma divergência com relação a essas ponderações realizadas pela Procuradoria do Poder Executivo. Por fim, um tema igualmente importante, são vários nessa matéria para a gente continuar tramitando, mas para oferecer essa informação ao público da Rádio e TV Câmara, o governo, através dos procuradores e também dos seus técnicos, apresenta como um outro argumento consequente ao paralelo de que ele está incluindo a drenagem também porque ela integra um marco de saneamento. O procurador e o consultor já disse que ele não tem divergência quanto a esse aspecto, mas quanto ao uso do fundo. Só que ele atribui na Procuradoria, do Corpo de Procuradores da Prefeitura, esta inclusão também pela eficiência contratual depois de segurança jurídica, que o concessionário vai ter que tratar o esgoto e não deixar que as drenagens das Nações Unidas tratem de problemas porque ele não poderia receber pelo serviço depois. Só que a cidade sabe de que o conceito de drenagem não está limitado às Nações Unidas. São pelo menos 8 bacias. Sob esse argumento, teria que se incluir tudo, então, e não cabe no contrato. Como veio a reivindicação da defesa por parte do jurídico da prefeitura, invocando o princípio da integralidade, a integralidade não pode ser entendida simples e unicamente entre a conexão das espécies que fazem parte do sistema de saneamento básico, mas também a integralidade da espécie em si, né,
a ser desenvolvida e entregue para a sociedade. Então, o que se verifica no projeto é que, dentro da perspectiva da integralidade, que eles estão buscando simples e unicamente tentar satisfazer uma necessidade pontual, que seria as Nações Unidas. Invocando novamente esse aspecto do princípio, o correto, então, seria analisar o sistema de drenagem de águas pluviais como um todo dentro do município de Bauru. Todos eles, lógico, contribuem nas bacias e para a eficiência do sistema de esgoto também. Eu não sou engenheiro, mas a gente entende que necessita de conexões. O sistema ele precisa estar conectado, né? O sistema de drenagem, né? Então, eu vejo que haveria necessidade, se é esse o viés de discussão, né, sobre a invocação do princípio da integralidade, levá-la na perspectiva de todos os aspectos e não somente pontualmente, como foi dito aqui nessa manhã. Muito obrigado, Arildo Lima Júnior, consultor jurídico da casa. Então, a gente está apresentando em boletins individuais todos os pontos, e se você quiser ler na íntegra todos esses apontamentos, tem em específico a reunião integral, lógico, sempre da Comissão de Legislação, Justiça e Legislação e Redação, apresentada hoje, do projeto de lei que trata da concessão ou da autorização para a concessão do serviço de tratamento de esgoto e serviços complementares. A estação de tratamento de água, a ETA, nova construção, emissários de esgoto desde a casa à Rua das Pessoas e também a Nações Unidas, englobando todo esse complexo.